Olá, meus amigos. O estudo da lição número 5, a parte de segunda-feira, fala sobre duas ressurreições espetaculares. No tempo do profeta Elias, houve um momento de seca, um momento de desespero, e as pessoas praticamente morriam de fome. Foi justamente nesse conceito e neste panorama que Deus promoveu um milagre espetacular. E quando estudamos o assunto da ressurreição, nós ficamos diante da maior esperança anunciada para o ser humano, já que a morte é o maior inimigo do ser humano. No sentido literal, a palavra ressurreição significa ressurgir, erguer ou levantar. Diante do cenário atual em que o mundo vive, diante da pandemia do coronavírus, passamos por situações adversas, milhões morreram no mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde estima que em torno de 15 milhões de pessoas morreram no mundo todo. Por isso, a mensagem envolvida pela história é assim da cruz. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo pode fazer ressurgir um novo significado na questão da morte para os seres humanos. As pessoas se questionam: por que Deus deixou acontecer isso? Por que meu parente morreu? Por que isso aconteceu? Mas devemos olhar para a cruz, devemos olhar para o que aconteceu depois da cruz, a ressurreição de Jesus. Isso conforta o nosso coração, porque o Senhor Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso, a ressurreição se tornou tão importante para todos os seres humanos, principalmente aqueles que perderam seus entes queridos. Quando uma cidade americana assim estava em guerra, os rapazes que eram convocados para a guerra tinham que se apresentar. E ali um homem com sua esposa e seus 3 filhos, eles receberam a notícia de que os 3 filhos iriam para a guerra. E os 3 então foram convocados. Dentro de 3 semanas chegaram àquela casa 3 notificações do governo anunciando que os 3 rapazes haviam morrido na luta. Foi um golpe terrível para os pais. Os 3 filhos de uma vez anunciados como mortos, eles realmente morreram. Os corpos chegaram para o sepultamento. Aproximava-se a Páscoa e houve comentário entre os vizinhos. Será que esse casal vai estar na igreja para comemorar a Páscoa? Mas quando chegou naquele dia da Páscoa, lá estavam o pai e a mãe dos rapazes falecidos, e eles estavam com um rosto assim, com uma natureza bem contemplativa. Mas eles não se estavam abatidos, eles estavam com um olhar de confiança, participaram dos louvores, deram uma boa oferta, entoaram os cânticos, fizeram a leitura responsiva junto com os outros. As pessoas que estavam ao redor foram conversar com eles e disseram: irmãos, estamos impressionados, vocês realmente acreditam na ressurreição? O casal respondeu: claro que cremos na ressurreição, é a nossa maior esperança. O nosso coração está confortado, sabendo que nossos filhos serviam a Deus e estão guardados para amanhã da ressurreição. Isso deixou a todas as pessoas impressionadas. Nós temos que ter essa segurança em nosso coração. Esses casos que acontecem de pessoas com fé inabalável no poder de Deus para a ressurreição, é o que nos anima a enfrentarmos assim o poder da morte. Um poder que já está vencido por Jesus Cristo depois que ele ressuscitou ali, depois dos 3 dias de morte. A Bíblia fala de situações de pessoas que foram ressuscitadas. Na pergunta número 2 diz assim: que 2 casos de ressurreição são vistos no Antigo Testamento? 1 Reis 17 fala do caso de Elias ressuscitando o filho da mulher de Sarepta, da viúva de Sarepta. Diz assim o texto: então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vai até Sarepta, que é de Sidom. Então ele se levantou e foi. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me um bocado de pão na tua mão, porque eu estou com fome. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha não se acabará da panela, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor trazer chuva sobre a terra. Perdão. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, até que nenhum fôlego ficou nele. E então disse a mulher: meu filho está morrendo, está morto. E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou e o levou
para o quarto e deitou em sua cama. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e reviveu o menino. E Elias o deu à sua mãe e disse: vês aqui o teu filho? Então a mulher disse: vejo que realmente és um homem de Deus. Segundo Reis 4, segundo caso, agora o profeta Eliseu. Segundo Reis 4, 18, diz o seguinte: e crescendo o filho da Sunamita, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai o menino, e disse para o pai: ai, a minha cabeça está doendo. Então o pai disse a um dos moços: leva-o depressa à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve no seu colo até o meio-dia e morreu. E essa mulher subiu, deitou o menino na cama do profeta Eliseu, e partiu ela na direção do Monte Carmelo. E disse ela para o profeta Eliseu: pedi eu ao Senhor Deus por acaso algum filho? Eu não disse para você: não me enganes? E ele disse a Geazi: Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai até a casa da Sunamita e coloca o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mulher disse: não te deixarei, enquanto você não for comigo. Então se dispôs Eliseu e seguiu a mulher até a casa onde o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu na cama e deitou-se sobre o menino, e a carne do menino se aqueceu. Depois desceu e tornou a subir, e então se estendeu sobre o menino de novo, e o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então disse ele à Sunamita: toma agora o teu filho. Então ela se prostrou e adorou, e tomou o seu filho e saiu. Pergunta número 2 é o seguinte: que 2 casos de ressurreição são vistos no Antigo Testamento? A resposta: o profeta Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, e o profeta Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita rica. As duas tinham nacionalidades diferentes, mas tinham a mesma fé salvífica no Senhor nosso Deus. Por isso procuraram o homem de Deus, ou os homens de Deus, para que eles operassem o milagre da ressurreição. Foram milagres espetaculares. As mulheres ficaram felizes. A morte foi vencida. Realmente, a ressurreição é o portal da felicidade para aqueles que perdem seus entes queridos. Essas 2 mulheres choravam pela morte dos filhos, mas depois sorriram de gratidão a Deus pela ressurreição. Os milagres foram impressionantes e a morte foi derrotada porque Deus restituiu a vida aos 2 garotos e as mães louvaram ao Senhor Deus. Na volta de Jesus, essa alegria será contagiante porque milhões de pessoas ficarão felizes pelo retorno dos seus entes queridos à vida, pelo poder do Senhor Jesus voltando nas nuvens do céu, e todos louvarão ao Senhor Deus. Que haja uma bênção em teu coração. Que o Senhor ressuscite os teus sonhos. Que o Senhor ressuscite a tua família. Que o Senhor ressuscite a tua fé. Que o Senhor nos ressuscite para a missão final. Oh meu Deus, obrigado pela lição de hoje. Esses 2 profetas fizeram um milagre grandioso. Restituíram a vida a 2 meninos. Ó Senhor, que o Senhor nos dê a bênção de crermos na ressurreição dos nossos filhos que já descansam, dos nossos pais também, dos nossos entes queridos. Dá-nos a alegria de um dia termos a visão deles vivos e transformados diante de nós para o encontro com o Senhor nos ares. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Uma feliz segunda-feira e vamos para a semana que Deus nos ajudará. Fica com Deus.